Olá, amados. Novamente retornamos para o nosso encontro semanal para estudos de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes. A sede fica à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como ponto de referência a Escola Municipal Jaime Martins. Também Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. E no último dia 13, inauguramos um lindo templo do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Nossa mais recente igreja encontra-se à Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, município de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro. Também estado de Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, número 350 da Rua Governador Valadares, bem no centro, em frente à Praça da Estação, Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E no próximo dia 3 de junho, estaremos inaugurando mais um ponto de trabalho do nosso Ministério Missão Europa, também no estado de Minas Gerais, na cidade de Caratinga. 3 de junho do ano em curso, estaremos às 18 horas inaugurando mais um lindo templo para a honra e glória do nosso Deus. E este é o nosso manual de estudos. Esta revista é publicação própria do nosso ministério. Ebenezer Dominical. É a nossa revista de lições bíblicas. E o tema que estamos estudando neste trimestre trata das religiões universais. Estamos estudando sobre pessoas e suas crenças. Então, nestas lições, estamos aprendendo sobre seitas e também sobre heresias. As maiores religiões fundadas no planeta. Queremos recomendar a todos vocês o nosso jornal, Missão Europa em Ação. Este é o nosso veículo de comunicação de massa. Aqui nós trazemos notícias, eventos, reportagens, tudo sobre missões, palavras pastorais e fatos relevantes das nossas igrejas, não somente no Brasil, mas também nos vários pontos distribuídos pela grande Europa. E vocês poderão enviar sugestões, poderão enviar matérias relacionadas aos acontecimentos, aos fatos de nossas igrejas e ainda anunciar o seu negócio, o seu comércio,
O nosso jornal ele contém 8 páginas coloridas por apenas R$1 a unidade. Se você quiser evangelizar, comprando mais de 20 unidades, nós damos 50% de desconto e cada jornal sairá então a 50 centavos. Anuncie conosco. Nosso telefone, número 999099316. E então, hoje estaremos estudando a lição número 8, lição de 21 de maio de 2023. E hoje falaremos sobre o shintoísmo, raízes que penetram o solo do animismo e da mitologia. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8, temos por base o nosso texto áureo, que assim diz: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Na verdade aplicada, verificaremos que as ramificações do shintoísmo, como mais uma religião universal, atingem o pico do Monte Fuji, cujo tamanho significativamente elevado é venerado como um deus por grande parte da população japonesa. E os objetivos específicos desta lição número 8, são os seguintes: definir o termo shintoísmo e descrever suas crenças principais, identificar os registros sagrados do shintoísmo e indicar o desenvolvimento do shintoísmo. Nossos textos de referência encontram-se registrados também no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 3 até o versículo número 7. Diz assim a Bíblia Sagrada: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Introdução. Dizem que os chineses olhavam para o amanhecer em direção ao leste e avistavam o Japão. Por esse motivo, passaram a denominá-lo de País do Sol Nascente, onde surgiu o shintoísmo, considerado a religião da Terra do Sol. É uma religião de cunho nacionalista, sem fundador, sem crença na deidade, sem doutrina religiosa e sem um salvador. Todavia, por causa da sua crença na existência de muitos deuses, eles constroem templos, consagram sacerdotes e mantêm seus cerimoniais. Seu credo comporta a mistura de outras crenças
e possuem algumas práticas religiosas, tais como autogratificação, renúncia ascética à própria vontade e ciência misturada com o misticismo. No tópico número 1, temos por título o seguinte: o imperador é um ser divino. Se formos conferir a bandeira do Japão, veremos um retângulo branco com um círculo em cor avermelhada no centro. Popularmente é conhecida como Hinomaru, ou seja, tem um significado de círculo do sol. O branco representa a honestidade e pureza e o vermelho é símbolo da paixão e da sinceridade. Acredita-se que a bandeira japonesa seja uma homenagem a Amaterasu, deusa do sol na mitologia do Japão. Seu nome tem o significado de aquela que ilumina o céu. Sua bandeira fala da religiosidade do povo e demonstra o seu zelo pelo patriotismo. Sua bandeira fala-os lembrar que são subordinados a um imperador com características divinas e que tanto o povo quanto a nação são considerados elementos santificados. Os adeptos do shintoísmo acreditam que o monarca japonês é divino. Subtópico 1.1 O caminho dos deuses. O shintoísmo originou-se no Japão a partir do século VII a.C. O verbete shintoísmo vem da raiz shintao, que significa o caminho dos deuses. O termo Tao provém de taoísmo, religião antiga da China, já estudada por nós nesta revista. Do taoísmo originou-se o vocábulo Shinto, cujo termo começou a ser empregado a partir do ano de 552 de nossa era. Nesse ínterim, a crença do budismo chegara ao Japão acompanhada da cultura chinesa, o que despertou a atenção dos japoneses para a religiosidade. Aliado ao fato, os povos nipônicos adotaram o shintoísmo como forma de religião, como homenagem aos deuses que cuidavam das plantações de arroz, e há mais de 25 séculos, o shintoísmo foi implantado na ilha nipônica. Subtópico 1.2 Crenças do shintoísmo. O nascedouro da crença shintoísta tem como base o politeísmo, que muito se assemelha ao panteísmo. Espíritos de pessoas ancestrais são venerados, passando pelos heróis da nação, incluindo os espíritos da natureza, como a deusa do sol, chamada de Amaterasu, deusa Shinto do sol. Ela é ancestral mítica da família real japonesa e seu nome completo é Amaterasu Omikami. Repetindo, Amaterasu Omikami, que significa gloriosa deusa que brilha no céu. Amaterasu ainda é venerada como a deusa criadora do cultivo de arroz e da farinha. Cerca de 100 mil santuários são venerados por mais de 30 milhões de adeptos do shintoísmo. Nos lares do Japão existem vãos nas paredes das residências, onde se colocam as imagens para serem adoradas, juntamente com um espelho sagrado que simboliza a beleza interior do coração humano.
A religião do shintoísmo é um sincretismo de outras crenças, como o budismo, o confucionismo e até mesmo o cristianismo. Subtópico 1.3. O imperador abriu mão de sua divindade. Os shintoístas acreditam que a deusa do sol, Amaterasu ou Mikami, deu origem à família imperial japonesa. Segundo essa crença, Kami refere-se a um deus entre milhares de outros deuses presente na natureza. Acreditam que as pedras, as árvores, as montanhas e outros elementos são habitados por deuses. Um casal de Kami, Izanagi e Izanami, deu à luz os seus ancestrais e formou as ilhas do Japão. Dessa geração nasceu o primeiro imperador japonês e a dinastia imperial passou a fazer parte da deidade desde então. Mikado é o termo criado para designar o imperador, significando porta sublime. A Constituição de 1889 declara que o Mikado assentara-se no trono de uma sucessão linear ininterrupta desde os tempos eternos. O imperador do Japão tem o direito divino de reinar sobre os seus súditos. Ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1946, o imperador veio a público e desmentiu a sua divindade, já que não pôde evitar a destruição do seu povo, ocasionada pela guerra. A maioria dos japoneses não quis acreditar no que ouvira. Achou melhor supor que forças estranhas, ocultas, forças estrangeiras, obrigaram-no a aquilo. Para os seguidores da religião shintoísta, o imperador do Japão será o eterno benfeitor da terra do sol nascente. Item número 2. O grande santuário de Ise. O Estado japonês controla mais de 100 mil santuários devotados aos incontáveis deuses do shintoísmo. Mais de 10 milhões de outros santuários relativos à seita foram construídos e mantidos pela própria população. O portão de Torii é um portão tradicional japonês encontrado na entrada de um santuário shintoísta, cujo símbolo marca a transição do estado mundano para o espiritual. Construído à beira da praia, ao sudeste da antiga capital Kyoto, considerado o local mais sagrado do Japão, está o grande santuário Naiku, um dos principais que forma o Ise-Jingu. Conhecido como Kotai-Jingu, o Naiku é consagrado à deusa do sol mais venerada no shintoísmo, Amaterasu ou Mikami. Acredita-se que sua fundação tenha ocorrido há mais de 2000 anos. Subtópico 2.1. O shintoísmo e suas festas sagradas. A religião shintoísta é basicamente mantida pelas práticas rituais ocorridas através de seus adoradores que expressam, de forma simbólica, o seu modo de agir e relacionar com o mundo sagrado. As estações apropriadas para a semeadura e colheita são festejadas com regozijos, súplicas
e cerimônias religiosas. Os shintoístas celebram o ato de lançar a semente ao solo, acolhem com festejos quando os brotos começam a germinar e comemoram a ocasião em que o arroz finalmente é consumido. Na festa da grande degustação, o imperador coordena o festival das primícias no aniversário de sua coroação. Há festas da lua nova e festival da purificação. Neste evento, os japoneses esfregam uma folha de papel sobre os seus corpos, queimam-os logo em seguida, após, ou lança-os sobre as águas de um rio. Dizem que se purificam através desse ato simbólico. O Mikado, como preposto da deusa do sol, declara a purificação da mente e do corpo do povo japonês. Subtópico 2.2 Os registros sagrados do shintoísmo. Um sistema de registros sagrados shintoístas somente ocorreu a partir do ano de 552, quando os budistas invadiram o Japão com suas crenças. Até então, não tinham nenhuma escritura voltada para a religião. Foi então que surgiu o Kijiki, no ano 712, em resposta ao desafio implantado pela religião budista. Seus registros mais consistiam em questões antigas. 8 anos mais tarde, foi compilado um novo registro, o Nihonji, ou Crônicas do Japão, também como forma de fazer a concorrência ao budismo que se alastrava como religião em solo japonês. Representavam as tradições orais e a história do aparecimento do shintoísmo, muito mais do que uma doutrina religiosa. Foram necessários outros 13 séculos após os registros históricos do shintoísmo para que as primeiras escrituras sagradas viessem a aparecer. Subtópico 2.3 Períodos sucessivos do shintoísmo. Desde o seu aparecimento em 660 a.C., o shintoísmo desenvolveu-se em 5 grandes períodos. O primeiro período abrange os anos de 660 a.C. até 552 de nossa era. Começou com o primeiro Mikado Jimmu e permaneceu até a chegada do budismo como nova religião do Japão. De 552 até o ano 800 da nossa era, o confucionismo, o taoísmo e o budismo foram introduzidos no solo japonês. Desde o princípio, o budismo passou a oferecer ameaças à religiosidade natural japonesa. Uma grande estátua dourada de Buda foi introduzida no Japão, juntamente com seus doutrinadores. Dos anos 800 a 1700, deu-se o período chamado de sincretismo, quando o shintoísmo misturou-se com diversas religiões estrangeiras. Houve quem propalasse que os deuses shintoístas eram deuses reencarnados do budismo. O sincretismo religioso resultou-se no enfraquecimento do shintoísmo. No período de 1700 a 1868,
ocorreu um reavivamento da religião shintoísta. A partir de 1868, muitas seitas surgiram no Japão e o shintoísmo foi fracionado em religião do Estado, onde os rituais patrióticos poderiam ter a participação de todos os seus súditos. Já o shintoísmo sectário era considerado semelhante às demais religiões. Tópico número 3. Rei Hirohito promulgou nova Constituição. Com o esfalecimento, ou melhor, o esfacelamento da nação japonesa, após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, o shintoísmo do Estado ficou totalmente fragilizado. O imperador do Japão, Hirohito, promulgou um decreto que mudou toda a história do povo japonês. O rei abriu mão de sua divindade e rejeitou a crença de reivindicação de santidade do povo japonês. A nova Constituição deu plena liberdade religiosa a todo cidadão japonês. Posto isso, muitos adeptos afastaram-se da religião primitiva, mas ela continua ainda muito influente em solo japonês. Mais de 600 novas seitas surgiram no Japão após o decreto do imperador com o término da Segunda Grande Guerra Mundial. O shintoísmo, o budismo, o cristianismo tornaram-se religiões oficialmente reconhecidas pelo governo e o shintoísmo sectário pôde, então, desenvolver-se como religião. Subtópico 3.1. O shintoísmo à luz da verdade. Dizem os seguidores da religião do shintoísmo que o homem é bom em sua essência e por isso não pode pecar. Já que o homem não é pecaminoso, em vão apregoa-se a salvação, pois ele não carece de salvação. Se não há pecado e não há necessidade de salvação, também não pode ter existência real o céu e o inferno, pois a morte é mera ilusão humana. Se a bondade é uma importante característica do ser humano, por que ele pratica tanta violência? Por que os crimes existem, inclusive no seio da família? Por que os governos são corruptos? Por que a discriminação racial e social que se transforma em guerras? Por que a depravação moral e os crimes sexuais? O resultado disso tudo é que a humanidade rebelou-se contra Deus, rebelou-se contra a Bíblia, que afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo número 23. Subtópico 3.2. Kami não é o Deus supremo, como afirma o shintoísmo. Segundo a crença dos seguidores do shintoísmo, o Deus que está acima de qualquer coisa chama-se Kami, mas ele não é um Deus pessoal, a quem temos liberdade de acesso através da oração. Além de Kami, conforme preceitua a doutrina shintoísta, existem outros milhares de deuses, deuses do bem, deuses do mal,
deuses que edificam e deuses que destroem. Kami é absoluto, mas é um Deus inacessível. Ao contrário do único e verdadeiro Deus que se aproxima do homem e lhe oferece a vida eterna em Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 5, Moisés assim se expressou: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Portanto, amados, a conclusão desta lição é a seguinte: os shintoístas precisam ter um encontro real com Jesus. Jesus, o Filho do Deus vivo, conforme afirmou o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Assim disse Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, mesmo de longe, está bem perto de todos os shintoístas. Paulo corroborou com Pedro ao dizer: Mas a justiça que é pela fé diz assim: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 10. E na próxima semana, no dia 28 de maio, aqui retornaremos com a lição número 9, e o nosso tema será Judaísmo, a fonte originária do cristianismo. Nosso manual de estudos das lições bíblicas dominicais, Ebenezer Dominical. Já estamos na 8ª lição e brevemente já estará à disposição dos nossos alunos a nossa mais nova lição bíblica do Ministério Missão Europa no Brasil. Visite uma de nossas igrejas nos endereços elencados aqui no princípio deste vídeo. Frequente a Escola Bíblica Dominical, a escola que nos traz o conhecimento da verdade através da palavra, do estudo da palavra. E é através da Escola Bíblica Dominical que nós passamos a conhecer a Deus, e à medida que o conhecemos, nos aproximamos mais dele através de Jesus Cristo, pela ação maravilhosa do Espírito Santo. Você será bem-vindo em qualquer um de nossos endereços. Portanto, que Deus abençoe a todos de forma abundante e até a próxima semana.